aí? E aí? Eu queria suas considerações sobre o jogo, o que você achou. Não, tem algumas. O que faltou, o que sobrou. Depois a gente entra nas polêmicas. Boa tarde. Vocês estão lindos de branco, os dois. Boa tarde para esse povo maravilhoso que nos acompanha. Para quem diz que eu não só venho de preto, hoje estou de branco. GV. Você fica bem de branco. Você gostou? Muito bom. Muito obrigado. Tá um pão. Você é um amor de pessoa quando tá dormindo. Muito... Não, a gente tem que falar do jogo de uma forma bem tranquila, para não ser repetitivo com o que todo mundo vem falando, sim, mas também falar num tom em que seja necessário a gente ser ouvido de uma forma correta. Por que isso? O Flamengo, tendo a equipe que tem, não teve competência para fazer o gol necessário para, pelo menos, levar o jogo para os pênaltis. O Peñarol teve participação nisso? Teve méritos? Sim, teve muitos méritos, mas a gente tem que entender que o Flamengo tomou o primeiro gol no Maracanã aos 13 minutos. Fazendo uma matemática bem rápida, o Flamengo teve... Quanto, Thiago? Me ajuda. 170 e poucos 177. Para fazer um gol no Peñarol. E um time com a qualidade do Flamengo, 167, com o treinador que o Flamengo tem, com a comissão técnica que o Flamengo tem, com a estrutura que o Flamengo tem, não ter feito esse um gol, a gente tem que entender que faltou alguma coisa ou faltaram muitas coisas para isso não acontecer. E vamos lá. Uma das coisas que, na minha opinião, faltou, quer dizer. O Tite disse que o Flamengo se preparou para jogar em torno desse camisa 9, que seria o Pedro. Perfeito. Isso aí é bem claro. E teve resultado enquanto o Pedro esteve em campo. Só que o Flamengo é muito grande para ficar refém de só um modelo, de só uma ideia de jogo. E de um jogador. Ou de só um jogador. E se o Flamengo foi moldado para jogar em cima desse cara, deveria ter outro, com todo respeito ao Carlinhos, é claro, do mesmo nível ou parecido com essas mesmas características. Com essas mesmas características. Não, são características diferentes. Entendeu? E como a gente vem vendo há algum tempo, quando a gente pede o Gabigol, todo mundo queria o Gabigol no campo. Aí o Gabigol entrou, todo mundo reclamou. Por quê? Porque a gente tem na memória o Gabigol de 2019 a 22. E esse Gabriel, a gente já falou sobre isso aqui, a gente não vê já há bastante tempo. O Bigode bate nessa tecla há muito tempo. Então a gente tem que ser claro e dividir as responsabilidades. O Tite tem a parcela dele, é óbvio, porque ele é o líder. Eu vou repetir. Só que os jogadores também. A gente não vê o Arrascaeta sendo decisivo há algum tempo. A gente não vê o De La Cruz ser o mesmo diante da Copa América já há algum tempo. As lesões, os desfalques importam, fazem diferença. É óbvio que fazem. Cebolinha faz falta em qualquer time do planeta. Luiz Araújo, no melhor momento da carreira, faz falta. O Pedro faz falta. O Michael, que é um cara que pode entregar muito, faz muita falta. Isso falando só dos caras do ataque, que é onde a gente acredita que o Flamengo está tendo dificuldades porque não consegue fazer os gols. E uma outra coisa que a gente vê o Thiago Silva fazendo muito, eu vi ontem o Davi Luiz fazendo também, quando entrou em campo, e até quando estava de fora, é se comunicar dentro do campo. É cobrar, é chamar os caras. Porque o Tite pode fazer o que ele quiser, mas quem acaba decidindo os jogos, quem decide tudo dentro do campo são os jogadores. Não estou falando que faltou vontade, que faltou determinação, que os caras não queriam ganhar porque queriam. Porque quem está na arena, o cara quer ganhar. É o nome dele que está em jogo. Independentemente do que ele já ganhou para trás. No futebol tem que estar se provando todos os dias. Mas acho que falta um pouco dessa cobrança, do cara sacudir o outro, de vamos que vamos, faz aqui, vamos ali. Ah, o Tite falou assim, mas vamos fazer dessa forma que pode ser melhor para nós. E a gente, de fora, não consegue ver esse tipo de atitude dos caras no campo. Isso é mais uma coisinha, sem querer me alongar muito, Tia. Sim, senhor. Por que o Flamengo tem jogadores como, vou repetir, o De La Cruz, o Arrascaeta, o Gerson, o próprio Bruno Henrique, e a gente não... A gente mesmo não finaliza de média distância. Não finaliza de longa distância. Nem de curta, nem de média, nem de longa, nem de lateral. Nem de cabeça. Nem de cabeça. Tem que entender as dificuldades do... Se eu não consigo penetrar na defesa, Thiago, eu vou ter que criar soluções para tentar fazer o gol de outra forma. Mas ontem, Fernando, a gente está olhando os melhores momentos. Diversas situações que a bola estava ali em zona de finalização. Circulando. Você manda o Gerson no primeiro tempo, o próprio Bruno Henrique no início, que ele ajeita de peito, alguém bate, o goleiro pega. Podia ajeitar para ele, que ele faz bem, bater pro gol. Eu, sinceramente, não sei. Nós vamos entrar nisso aí, porque a gente tem os números. Só uma coisa para completar. Complete. Acabou o jogo, não classificou, faz parte do jogo, faz parte do futebol. Sim. Você não ir bem e as coisas não darem certo. Beleza, valeu. Mas se alguém falou, me perdoe, mas eu não vi ninguém dividir essa responsabilidade com a comissão técnica e com o clube. Eu não vi nenhum jogador dizer, pô, faltou da gente. Perfeito. Faltou a gente entregar, mas faltou a gente fazer o gol. É óbvio que não é só o Tite, é óbvio. Faltou, porque nós somos o país do culpado.
de achar alguém No responsável futebol por tá todos os cada erros. vez mais, né? Dessa forma. Então, vamos dividir a responsa, galera. Tem um líder que tem que ser responsabilizado, mas tem todos os outros que são os caras que fazem o show acontecer, que não vi ninguém chamar a responsa pra si. A gente vai falar disso aqui, porque a gente entende toda a responsabilidade, culpa e promessas do Tite, mas você trabalha com futebol desde cedo, acredito que você tenha feito jornalismo e vindo trabalhar com futebol, porque você gosta de futebol desde cedo, você vê o futebol desde sempre, lá no seu time, o América de Três Rios. Exato. Fernandão, eu vivemos, e a gente sabe, faltou muito do Flamengo, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Tite tem a culpa dele, mas os jogadores também. E aqui a gente não é, vou passar a mão na cabeça ou não vou. Todo mundo trata a gente muito bem, com respeito, desde sempre. A gente está há 3 anos no ar, porque a gente vai na bola. Ou para criticar ou para elogiar, na bola. Claro. Ontem faltou personalidade, faltou decisão, faltou, deixa aqui que eu vou bater pro gol média distância, faltou um pouco mais de empenho. O meia do Flamengo no segundo tempo era o Léo Pereira. Tá metendo todas as bolas na área, ou o Léo Ortiz. Não, e o melhor atacante do Flamengo há algum tempo já é o Gerson. O Gerson Já é tornou o um Gerson. atacante, um ponta direita, um ponta esquerda. Ele tá sempre tentando chamar a Perfeito. responsabilidade no ataque. Quando o Flamengo tem vários atacantes, claro, tem uma boa parcela dos atacantes machucados, mas os que entram também não tem essa responsabilidade. Pode trazer a tua visão sobre o jogo, fica à vontade agora. Comecei com o Fernandão, enquanto a gente bota na tela pro pessoal de casa ver. Não, eu queria fazer duas análises em cima do que você trouxe. Não é ressalva não, porque eu não quero ponderar, mas eu queria trazer em cima do que você Observações. trouxe. Observações, perfeito. Uma era essa, que dentro de um ataque do Flamengo, com tantas opções, o Gerson ainda é quem chama mais a responsabilidade, jogando fora de função, porque o Gerson, a gente chama, ele é coringa, isso e aquilo. Beleza, ótimo, muito bom isso. Agora, a função do Gerson é ser volante. E hoje ele faz a ponta direita talvez melhor do que quase todos os jogadores do Flamengo. A ponta esquerda, quando necessário, melhor do que a maioria quando entra. Então o Gerson se tornou um atacante do Flamengo. Isso já é um caso a se pensar. Tá faltando alguém chamar a responsabilidade, alguém que seja daquela função ali. E uma outra ressalva que eu ia... não ressalva, mas uma outra ponderação que eu ia trazer é a entrada do Davi Luiz, quando você falou sobre a entrada do Davi Luiz. No momento que o Davi Luiz entra no jogo, que ele começa a conversar com os jogadores, chamar o time, o Flamengo tá totalmente desorganizado. O próprio Léo Pereira estava armando o jogo. Já tinha abandonado a zaga, o Flamengo não estava mais organizado dentro de campo. Não estava funcionando, a função tática, obviamente, mas o Davi Luiz, ele entra quase que um técnico dentro do jogo. Ele começa a dar orientação de o que fazer, porque o Flamengo está perdido em campo nesse momento. Depois das mudanças. Cara, Enfim. É interessante a gente entender a falta que os caras estão de fora fazem, já vê? Porque dentro de um modelo como o modelo do Peñarol, que é muito bem organizado e muito bem... Os caras cumprem muito bem as funções táticas. E isso é muito bom a gente valorizar o time dos caras também, porque o Flamengo não estava jogando contra ninguém. Era um time que tem tradição, jogando em casa. Só que os lados do campo fazem muita diferença nesse momento. Sabe por quê? Porque é o lado do 1 contra 1. Eu falo isso aqui direto. É o momento do drible. O momento que você chama o cara, que você tira um cara. E quem faz isso no Flamengo? Cebolinha, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves fez isso uma vez no segundo tempo. o Matheus Gonçalves, que... Uma ressalva com relação ao Tite foi não ter se exposto mais, que eu possa vir a fazer aqui com relação à determinação de substituir, colocar em campo, porque isso aí eu não gosto muito de ponderar, porque o cara tá lá e ele tá sentindo como é que funciona, mas podia ter se exposto um pouco antes. Mas a parada é o seguinte, eu até entendo o teu posicionamento enquanto ex-atleta e etc, e um comentarista do primeira prateleira. Mas o torcedor, ele tem direito de questionar se o cara bota e não funciona. Como o Arthur Jorge mexe e tem funcionado, como o Paiva mexe e funciona às vezes. Tem algumas questões em relação ao outro jogo. Lembra quando a gente falou do final de semana? Que ele botou um time todo reserva. Todo reserva. Aí o Matheus Gonçalves rendeu bem. O Alcaraz fez uma boa partida. O Flamengo foi bem contra o Grêmio. O Flamengo Lohan jogou muito bem. Os meninos foram bem. Ontem, o Flamengo, de novo, produziu. Não foi uma partida. Só que precisa fazer gol pra ganhar.